Boa noite. Servidores do INSS de Patos de Minas não aderem à greve. Idosa é assassinada um dia depois do aniversário em Lagamar. O suspeito está preso. Golpistas têm se passado por advogados para enganar vítimas. Mata do Cachorro sofre há 4 dias com incêndios. Grande área já foi destruída pelo fogo. Epidemia de dengue registra crescimento de 400% nos casos em Minas Gerais. Em sérias dificuldades, o pedido por comida de mãe e filhos em Patos de Minas. Diretoria do Mamoré vai se reunir para definir rumos da equipe no módulo 2 do Mineiro. Por enquanto, o último jogo está mantido. Veja mais no NTV News desta terça-feira, 16 de julho. As propostas da Agenda de Ações Estratégicas Patos 2030 para assegurar o desenvolvimento da cidade. Cooperativa oferta crédito consignado de forma rápida e sem avalista. Autoescolas comemoram aumento na idade dos veículos usados na formação de condutores. Os riscos para a visão com o uso de óculos falsificados e inadequados. Vem com a gente, está no ar o NTV News. Uma idosa de 64 anos foi morta a facadas na noite desta segunda-feira em Lagamar. O assassinato foi um dia depois da Maria dos Reis comemorar aniversário. O suspeito foi preso em flagrante. Maria dos Reis Rosa Silva foi encontrada morta por golpes de faca que foi aí dado pelo seu vizinho suspeito desse assassinato de 67 anos. Os golpes atingiram Maria no pescoço e no peito, no lado esquerdo do peito. Os socorristas foram acionados, tentando reanimar Maria, mas ela acabou falecendo no local. Pouco antes de morrer, ela ainda conseguiu informar que o homem, conhecido popularmente no local como Kiko, foi quem teria desferido golpes de faca nela. Segundo os familiares, os dois aí, os vizinhos, já havia uma discussão entre eles há mais tempo. Ele implicava ela, porque o som era muito alto, era um barulho muito alto, incomodado mesmo. Ela, por ela ser de idade, então a pessoa não consegue, né? E se fosse pouco prazo, né, até que, como diz, dá para tolerar, mas era o dia inteiro, o dia inteiro. E um dia mesmo que eu estava lá, ela fazendo almoço, ela estava até desconcentrando por causa do barulho, né? E aí eu cheguei na porta, dei uma olhada assim, mas não falei nada, né? E aí ela chegava na porta, a hora que ela chegava na porta, ele já chegava com a sanfona na área, para implicar mesmo, entendeu? Foi 2 vezes que eu vi isso. E aí eu até achei ruim ele fazer isso, né? Uai, porque como era uma pessoa de idade, né? Não tolera, gente, não tolera. Até nós, mais novos, se você ficar com um vizinho com a sanfona, tocando o dia inteiro. Isso eram às 9 da manhã, ela começando a fazer um feijão, né? Arrumar um feijão, cozinhar, e já era 2 da tarde. Ele ainda tocando sanfona e na área, e ficava lá na área mesmo. E até o cachorro dele também mordeu, ele soltou esse cachorro uma vez também, poder, acho que para pegar ela mesmo, né? Que ele até avançou mesmo, tudo, ele fazia de tudo para implicar minha mãe. Pra você, nessa data querida. Um dia após comemorar o seu aniversário com a família, Maria teve a vida ceifada. E eu quero justiça, sabe? A minha mãe era uma pessoa muito boa. Pode perguntar aqui no Lagamar, que era uma pessoa muito alegre, sabe? Ela não fazia mal para ninguém. Eu não estou acreditando ainda que isso aconteceu. Nós comemoramos o aniversário dela, todo mundo, né? Domingo, nós ficamos o dia inteiro. Nós comemoramos o aniversário dela, ela estava muito feliz, tadinha. Eu não entendo, sabe? Por que ele fez isso? Porque era coisa que já tinha passado, né? Ela até mudou, né? Ela não estava mexendo com ele, ela não estava fazendo nada com ele, ela não falou nada com ele, ele pegou ela pelas costas.
foi traiçoeiro mesmo, sabe? Foi uma covardia, gente. Pelo amor de Deus, eu quero justiça. Tentando seguir a vida, a família cobra por justiça. O bicho ainda não caiu, né? Porque a gente estava reunido no domingo, todo mundo alegre, feliz, ela muito feliz. E aí a gente tem que voltar logo na segunda para um momento tão triste, né? Mas a gente confia em Deus, que Deus vai fazer a justiça dele, e a gente confia também no judiciário, né? A gente espera que eles não deixem impune. Ele é idoso, mas minha tia também era, e ele tirou a vida dela idosa, com muita crueldade. Isso não justifica, sabe? Ele não ficar preso, ele tem que ficar preso. Enquanto ele tiver vida, ele tem que estar preso, né? Idoso minha mãe também era, tadinha. Minha mãe, ainda mulher, ele era homem, um homem. A mulher não tem força. Tá sendo muito difícil. Foi morte natural, né, gente? A gente ainda acha ruim, né? Imagina assim. Ai. É muito cruel, né? Porque eu acho que ninguém merece morrer igual ela morreu, né? Ser esfaqueado do jeito que ele esfaqueou, né? A gente tem até que cobrir a parte do corpo dela porque não tem condições nem de ver. Então, assim, a gente espera realmente que ele fique preso, que ele pague. E ela tem família, né? A gente vai lutar até o último momento, que tudo que a gente puder fazer para que ele pague o crime que ele cometeu. Que menina elegante, está sorrindo em mim, olha. Nossos sentimentos aos familiares da Maria dos Reis, e é isso que elas disseram, que a justiça seja feita. Servidores do INSS entraram em greve por tempo indeterminado nesta terça-feira. Pelo menos por enquanto, os servidores do Instituto em Patos de Minas não aderiram ao movimento grevista. Mas a paralisação deve afetar mais de 100 serviços da plataforma Meu INSS. A greve foi aprovada no final de semana e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos foi notificado. Entre as reivindicações da categoria estão recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhorias das condições de trabalho. O Ministério tenta nova negociação com os servidores e já havia apresentado uma proposta de ganho acumulado de quase 25% entre 2023 e 2026, dentre outros. Agora olha essa, golpistas têm se passado por advogados para enganar pessoas. Eles oferecem supostas informações importantes sobre processos. O golpe acontece por meio de contato com pessoas que têm processos em andamento na justiça e os golpistas se passam por seus advogados, alegando que algum valor foi liberado, mas para receber, a pessoa deve pagar o valor exigido. O processo ele é público. Então, via de regra, todo e qualquer cidadão, excetuando-se processos de família, alguns tipos de processo criminal, eles são processos públicos, todos podem construir. Provavelmente, nesse tipo de golpe, alguém que tem algum conhecimento jurídico, foca em algum advogado e começa a acompanhar os processos desse advogado. Existem várias maneiras de acessar os processos, seja pelos próprios sites do tribunal, pelo Jus Brasil. E quando eles veem que aquele processo teve uma sentença procedente, eles se passam pelo advogado. Né? Eles se passam pelo advogado e começam a entrar em contato com esse cliente. Como que eles fazem isso, Amanda? Eles pegam uma foto do advogado e começam a entrar em contato com aquele cliente e a dizerem, olha, sua sentença foi procedente, agora nós precisamos de um valor para liberar esse processo. As situações em que a pessoa deve pagar algo no andamento de um processo judicial são específicas, mas nunca como exigência para receber um valor devido. O advogado da parte entra em contato e encaminha as guias, que sempre vêm do Poder Judiciário. Só deve pagar custas ao Poder Judiciário aqueles que não têm benefício da justiça gratuita, ou seja, aqueles que o juiz entendeu que tem condições de arcar com as custas do processo, ou aquele que perdeu o processo com o agressor, ou
do qual foi réu, né? Se você perdeu esse processo, se você não tem justiça gratuita, o seu advogado irá lhe informar e vai emitir para você uma guia de custas que vem diretamente do Poder Judiciário ou diretamente do Tesouro Nacional, se for na Justiça Federal. Só nesses casos, o seu advogado vai entrar em contato com você e vai lhe pedir para fazer o pagamento de alguma guia de custas ou de honorários de sucumbência. Não existe condicionante para o juiz te liberar valores. Uma cliente foi contatada pelos golpistas. Podemos ver que o contato tem a foto do advogado, se apresenta com o seu nome e tem o nome completo da cliente. O golpista apresenta detalhes da situação e o valor que a parte teria ganhado no processo. A parte se mostra animada por estar aguardando a resolução daquela situação. Em seguida, vem o golpe. O pagamento inventado de uma declaração que deve ser paga para a liberação do suposto valor que a pessoa teria recebido. Nessa imagem, nota-se que o golpista explica que o pagamento deve ser feito por fora, para que não hajam descontos nos valores a serem recebidos judicialmente. Dando seguimento ao golpe, o falso advogado fala de valores de um parcelamento que seria feito sem o desconto dos impostos, pedindo o pagamento de quase R$2.000. Para pressionar o pagamento, o golpista fala de um valor bem mais alto que seria pago caso ela não pague pelo pedido de isenção. Nessa mensagem, o falso advogado fala da necessidade de enviar o valor direto para seu contador, para acelerar o processo e, assim, tirar qualquer dúvida que a cliente possa ter quanto à licitude da atividade, uma vez que o valor não estaria sendo enviado a uma pessoa jurídica, e sim física. A cliente envia o comprovante do Pix, caindo no golpe, e o golpista promete tomar as providências seguintes. Para não cair no golpe, é importante seguir algumas etapas. A primeira coisa é entrar em contato pedindo dinheiro. Desconfie, sempre desconfie. O melhor caminho para você se prevenir é você ligar para o escritório ou comparecer ao escritório onde você tem um contrato de prestação de serviços advocatícios, para verificar se aquela informação é verídica. Via de regra, os clientes também têm o telefone do advogado. O advogado depende muito do número de telefone dele para manter o contato com os clientes dele. Então, aparecer um número que é diferente do qual ele está habituado a ter o contato com o advogado, também desconfie. Se você ainda assim passou por todas as etapas, repito, eles são muito convincentes, porque a pessoa também ela vai lá e vai olhar e vai, nossa, teve uma sentença procedente mesmo. E na ansiedade de receber aquele valor, às vezes por uma necessidade financeira extrema, ela vai e se antecipa. Passou por todas essas etapas, você foi fazer o depósito desse valor, e o nome não é o do seu advogado, ou da sociedade de advogados a qual você tem contrato, também desconfie. É hora de ligar a luz de alerta. Mas o certo é, converse sempre diretamente no seu escritório. Impressionante, né? O tempo todo esses golpistas vão criando novas estratégias para enganar mais vítimas. Então é isso, fica o alerta para você desconfiar de qualquer situação que fuja da normalidade, apurar direitinho para não cair em golpes, porque a gente vê aí mais essa situação, mais uma forma de enganar pessoas e algumas, infelizmente, têm caído nesse papo aí dessas pessoas que não tem mais o que fazer. E depois do intervalo a gente fala sobre dengue. Casos aumentaram 400% esse ano em Minas Gerais. E os riscos para a visão com o uso inadequado de óculos sem procedência, sem qualidade e falsificados. Um novo balanço sobre a epidemia de dengue em Minas Gerais mostra que os casos aumentaram mais de 400% esse ano em relação a todos os registros de 2023. Minas Gerais vive em 2024 a pior epidemia de dengue dos últimos 6 anos. Conforme o boletim estadual, até esta segunda-feira, mais de 1.680.000 casos prováveis foram registrados, 400% mais que todas as notificações de 2023.
A dengue provocou a morte de 821 pessoas em 2024 e outras 669 são investigadas no estado. Os casos prováveis de chikungunya subiram quase 50% esse ano na comparação com 2023. 86 mortes por chikungunya foram registradas em 2024 e outras 33 são investigadas. De Zika, são 60% mais casos esse ano que em 2023 em Minas Gerais, e não há registro de mortes. Comprar óculos de sol com lentes sem procedência, ou mesmo de grau, sem garantia de qualidade, pode custar caro à saúde dos olhos. Os especialistas alertam para vários riscos. Ao verificar a necessidade do uso dos óculos de grau, o primeiro passo é discutir com seu médico a lente mais adequada para seu tratamento. Para quem já tem seus óculos, é importante manter os exames em dia para que as lentes sejam sempre atualizadas de forma adequada. As consultas devem ser feitas pelo menos uma vez ao ano. O paciente verifica as medidas e avalia se há necessidade de troca do óculos. Então, uma vez ao ano ele verifica, se as lentes estiverem boas, o grau não tiver mudado, ele até pode manter. Agora, se as lentes estiverem quebradas, com risco, manchadas ou com grau desatualizado, ele deve pegar a receita e providenciar a troca das lentes. Eu olho muito a marca da ótica, né? A credibilidade, se é uma ótica tradicional, e o preço e a qualidade, as duas coisas que mais me chamam a atenção. Existem alguns óculos vendidos em estabelecimentos comerciais que já possuem grau e que podem ser comprados por qualquer pessoa, sem prescrição médica. O uso desses óculos pode causar tonturas e mal-estar no usuário, além de poder eventualmente atrasar o diagnóstico de alguma doença séria. É bem comum assim, a gente perceber em alguns comércios, igual posto de gasolina na beira de estrada, ou até mesmo farmácia, a venda de óculos que já tem um grau pré-estabelecido, e várias pessoas fazem uso assim pela urgência ou porque quebra o galho mesmo, mas são lentes de qualidade baixa, até pode corrigir provisoriamente ali o problema, mas pode levar várias queixas de tontura, dor de cabeça, mal-estar. Às vezes a pessoa adia uma consulta porque está enxergando com o óculos de perto, mas está com um problema grave no olho, uma doença grave, e deixa de procurar o oftalmologista e deixa de fazer o diagnóstico de alguma doença potencialmente grave. Na hora de comprar seus óculos, muitos fatores são levados em conta pelo consumidor, como o preço e o design. Olho muito o design e a qualidade. Preço não importa, não. Olha, mas é o preço? Bom, eu costumo olhar o design, né? A mulher é mais ou menos por aí, né? Então, eu fiz exame de vista recentemente. Em primeiro lugar, proteção, e depois o modelo se encaixa bem no meu rosto. É primordial levar em conta fatores como qualidade de proteção contra a radiação na hora de comprar seus óculos de sol. A gente orienta comprar em óticas que já vendem lentes que têm proteção contra a radiação ultravioleta, que é o UVA, UVB. As óticas que a gente conhece na região, elas são de qualidade boa, então ela já tem a proteção adequada. E o uso de lentes fora, assim, de óculos comprados fora de ótica, a gente não pode garantir a qualidade. O oftalmologista ainda alerta para a verificação da necessidade de óculos em crianças. Existem testes que detectam se a criança tem algum grau nos olhos, mesmo que ela não consiga ler as letras. Hoje a aparelhagem é bem moderna e a gente consegue fazer o diagnóstico já em pacientes bem jovens, desde recém-nascidos, crianças pré-escolares aí de 3, 5 anos, e o uso do óculos ele é imprescindível quando ele tem a indicação correta, até para evitar sequelas visuais no futuro. Muitas vezes os pais têm resistência em trazer as crianças por achar que elas não sabem ler, informar a tabela de acuidade visual, ou até mesmo analfabetos que não sabem as letras ainda. Então a gente tem mecanismos para medir a visão nas crianças e já dar o diagnóstico bem cedo.
E depois do intervalo a gente mostra aqui no NTV News que cooperativa oferta crédito consignado de forma rápida e sem avalista. E a agenda de estratégias Patos 2030 para o desenvolvimento da cidade. Uma agenda com ações estratégicas para garantir o desenvolvimento de Patos de Minas foi apresentada. A iniciativa da ADESP e outras empresas e entidades reúne um plano de metas em áreas importantes para toda a sociedade. O evento teve como proposta destacar as medidas concretas contidas na Agenda Patos 2030, as quais foram meticulosamente elaboradas para enfrentar os desafios atuais e futuros da cidade. O objetivo não é apenas lançar um plano, mas sim assegurar que cada iniciativa seja viável e tenha impacto positivo na comunidade patense. A Agenda Patos 2030 é um dos projetos que contempla o projeto Marca da Cidade, o Place Brand, que a gente apresentou no ano passado, em novembro. É um projeto que a gente vai apresentar ações estratégicas para os pré-candidatos a vereador e prefeito. A gente mastigou a demanda da sociedade civil e vamos apresentar para os candidatos para nortear as suas ações durante o trabalho. A Agenda de Ações Estratégicas para Patos 2030 tem um conjunto abrangente de metas e iniciativas em várias áreas-chaves: desenvolvimento econômico, qualidade de vida, sustentabilidade ambiental e cultura e turismo. Como é a cidade que a gente sonha no futuro? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos negócios? Responder essa pergunta não é fácil, porque nós precisamos saber como nós estamos e o quanto a gente precisaria melhorar em cada área da cidade. Na saúde, na infraestrutura, no trânsito, no saneamento, no meio ambiente. Então, é um trabalho muito complexo e ele precisa ser legitimado, ele precisa ser representativo do desejo da sociedade. Então, a melhor maneira de fazer é que as lideranças da sociedade façam. Cada proposta da agenda foi planejada para ser viável para a comunidade, destacando-se também a importância de uma implementação cuidadosa e monitoramento rigoroso das metas estabelecidas. Mais de 230 lideranças aqui de Patos de Minas trabalharam muitas horas em grupos diferentes, levando a sua proposta, o seu sonho, o seu desejo, para formular uma agenda que reflita como seria a cidade de Patos em 2030, que a gente sonha. Para isso temos que definir onde nós estamos e onde a gente quer chegar e se é possível chegar nesse tempo. Foram discutidos vários eixos, saúde, infraestrutura, gestão pública, diversas áreas que foram tratadas e depois foram definidas ações. Todas as ações foram definidas pela própria comunidade. Quais as áreas críticas que a gente gostaria de melhorar e avançar. Uma pesquisa mostrou que mais diretores de escolas da rede estadual de educação de todo o país têm chegado ao cargo pela escolha da comunidade por meio de eleições. Em Patos de Minas, essa prática já é adotada há alguns anos. De acordo com a pesquisa, o percentual, que já foi 2,7% em 2019, chegou a 26,1% em 2023 em todo o Brasil. Para eleger um diretor escolar, é necessário que, caso haja mais de uma chapa, haja votação na escola, com a participação de toda a comunidade escolar. Caso seja apresentada apenas uma chapa, a decisão passa pelo colegiado, que é composto por membros de vários segmentos da comunidade. Quando tem mais de uma chapa, a concorrência vota os pais, alunos maiores de 14 anos e funcionários. Se na escola tiver só uma chapa única, pode também ser votado somente pelo colegiado escolar, que é composto de todos os membros da comunidade, que são pais, alunos e funcionários. Para que esteja apto ao cargo de diretor, o candidato precisa fazer uma prova que exige legislação específica sobre educação e suas aplicações. São legislações que ele tem que saber, tanto na área pedagógica como de gestão, administrativa, Então, primeiro fazer essa certificação. Quando não há ninguém certificado, aí primeiro pega pessoas da própria escola que se manifestarem interesse.
Para se candidatar ao cargo, é necessário que a pessoa preencha alguns requisitos. Além da certificação, por exemplo, é necessário que ela esteja trabalhando na escola há pelo menos 2 anos. O mandato dura 4 anos, podendo haver reeleição. As últimas eleições em Patos de Minas e na região aconteceram em 2023. Começou o ano passado, em 2023, e ele vai permanecer até 2026. E não tem tempo definido de reeleição, não. Então pode ser quantas vezes a pessoa quiser e a comunidade queira também, né? O gestor, tem gestor que ficou 20 anos, né? Então assim, depende da aceitação da comunidade e também do interessado. A região abrangida pela Superintendência Regional de Ensino conta atualmente com 61 escolas estaduais, sendo 26 localizadas em Patos de Minas. Pois é, essa é uma forma democrática da comunidade escolar decidir qual é a pessoa mais qualificada ou o que eles desejam para que ocupe esse cargo. E quem é aposentado, pensionista e servidor público pode agora contratar no Sicoob Credicopa o crédito consignado de forma rápida e sem avalista. As condições são válidas até o dia 26 de julho. Com crédito, você vai poder realizar os seus projetos. A gente está com ação promocional, com taxas promocionais que começaram ontem e vamos até o dia 26, onde o beneficiário do INSS, o trabalhador do comércio em geral, o servidor público estadual e municipal podem, através de uma taxa diferenciada junto ao Sicoob Credicopa, realizar o seu sonho, fazer uma viagem, fazer aquela reforma da casa própria, comprar o seu carro, realizar todo e qualquer sonho. A hora é essa. O plano tem parcelas fixas e já descontadas diretamente na folha de pagamento. O desconto da parcela do crédito consignado, ele ocorre diretamente no salário da pessoa que está contratando a operação. Ou seja, quando ele receber o crédito salário dele na conta dele, já vai estar descontando o valor da parcela daquele mês, gerando uma facilidade inclusive de controles e pontualidade da operação. Para contratar, não precisa ser cooperado ou correntista. Uma das formas é procurar a agência do Sicoob Credicopa na rua Olegário Maciel 443, no centro de Patos de Minas. O contratante da opção de crédito consignado, ele não necessariamente precisa ser cooperado do Sicoob Credicopa. Lógico que ele sendo cooperado, ele terá outras vantagens além do crédito consignado. Mas a mais importante frisar é a questão da segurança. Porque a gente percebe que inúmeras instituições, principalmente fora de Patos, instituições eletrônicas, mantêm contato principalmente com os nossos aposentados, pegam seus dados, realizam operações sem muitas vezes a autorização ou entendimento daquela pessoa que está buscando aquele crédito, e muitas vezes ele nem recebe esse crédito e depois ainda tem que ficar pagando a parcela. Então a gente está aqui no coração de Patos de Minas, vem conhecer nossa agência, vai ter acesso a taxas a partir de R$ 1,26. Então uma taxa bastante atraente e, como a gente falou, segurança. Você vai estar sendo muito bem atendido pelos nossos gerentes e nossos atendentes, né, sem correr qualquer risco de fraude. Isso é importante. E nós vamos para o intervalo e na volta a gente mostra que autoescolas comemoram aumento na idade dos veículos usados na formação de condutores. E em sérias dificuldades, o pedido por comida de família em Patos de Minas. Foi sancionada na semana passada uma lei que estabelece a idade máxima dos veículos destinados à formação de condutores. Agora, os veículos poderão ser utilizados por mais tempo pelas autoescolas. As empresas comemoraram a medida. De acordo com a nova norma, Lei 14.921 de 2024, a idade máxima para veículos da categoria A, motocicletas, motonetas, triciclos e ciclomotores, é de 8 anos, sendo que anteriormente era de 5. Aumenta de 8 para 12 anos para veículos da categoria B, automóveis de até 8 lugares. E aumenta também de 15 para 20 anos para veículos das categorias C, D e E, automóveis de transporte de carga e de passageiros.
A mudança pode impactar positivamente nos gastos com novos veículos nas autoescolas. Ela impacta na questão financeira, né? Isso facilita para muita gente, né? Porque você vai ter um carro mais velho, né? Pode ter um carro com mais idade, sendo utilizado ainda na autoescola. Apesar da mudança trazer reflexos positivos, alguns estabelecimentos optam pela troca mais rápida dos veículos para evitar problemas para os condutores em formação. O tempo muito longo, né? Isso impacta na questão da manutenção, que você tem que estar sempre atento à questão da manutenção do veículo. Então, você trocar o carro mais cedo facilita, mas também facilita financeiramente, de repente no momento em que não é muito apropriado para fazer essa troca, então você vai ter essa facilidade a partir de agora para isso. Mesmo com essa facilidade que pode impactar os bolsos dos empresários do ramo de autoescolas, ainda há algumas diferenças de legislação entre os formadores de condutores e outros ramos que também trabalham com veículos. A autoescola, né, poderia ser um serviço comparado ao táxi, ao carro alugado, mas não se tem o mesmo tratamento, né? O governo não dá para a autoescola o mesmo tratamento, que tem um desconto, no caso do táxi, de 35% de desconto, não paga IPVA, a locadora também tem desconto para poder comprar o carro, o veículo, e tem desconto no IPVA, não se paga IPVA, tá? Diferente da autoescola, que não se tem esse desconto, que paga seus IPVAs todos os anos, né? Aliás, é conferido no momento do exame, se confere se está pago ou não esse IPVA do veículo. Então, assim, o tratamento não se tem um tratamento diferenciado. A gente mostra agora o drama de um casal e 2 filhos em Patos de Minas. Em sérias dificuldades, tem faltado até comida na casa deles. A grelha e os 2 tijolos, ao fundo, as cinzas. É aqui que por muitas vezes a Ivanir cozinha a sua alimentação, a dos 2 filhos que mora com ela aqui nesta casa no bairro Bela Vista e também de seu companheiro. De acordo com ela, aqui se vive de aluguel e nos últimos dias tem passado muita dificuldade. Ivanir, eu comecei ali mostrando onde você tem cozinhado os seus alimentos. Por que ali tem sido a sua escolha? Porque começou o gás, né? Porque o gás tá muito caro também, né? Aí vai acabando. Aí eu cozinho ali com meus meninos. Então o gás acaba ficando mais caro, e você acaba encontrando essa solução. Como que tem sido a sua vida, a vida dos seus filhos e também do seu marido hoje? Aí tem hora que meu marido tem problema de coração, eu tenho que cuidar nele, né? Tem medo de passar mal, né? Aí eu tenho que cuidar ele. E das crianças? Eu também cuido deles tudo. E hoje, como você faz? Vocês têm alguma renda ou vocês vivem de ajuda? De ajuda do povo, né? Também, né? E você como mãe, como que é para você viver nessa situação, tanto para você, para os seus filhos e para o seu companheiro? Tem hora que Deus ajuda, né? Mas tem hora que fica apertado também, né? Pra nós, né? Muito difícil. É muito difícil também, né? Apertado, né? Como que é a rotina de vocês por aqui? Tem hora que me dá uma mão, tem hora que me ajuda com os meninos, né? Não pode deixar sozinho também, né? E tem hora que me ajuda, corpo ali, corpo outro, né? E hoje, o que vocês mais precisam é o quê? Sim, uma cesta básica, poder me ajudando, né? Os trem de comer pros meninos, fralda. Esses trem, uma cama pro meu menino dormir, porque tá dormindo no chão. Eu não tenho dinheiro pra comprar, né? Você estava me falando, então, dessa cesta básica. Tem chegado a faltar alimento? Um dia tinha faltado, né? Tem dia que eu corro lá na minha mãe, ela me ajuda um pouco também, né? Também pra ela também apertar, que ela quebrou o pé. E ela me ajuda. Como que é pra você viver hoje nessa situação? É ruim, né? Não é bom não, né? Tá certo, Ivanir. Olha só, a Ivanir, ela mora aqui no bairro Bela Vista, 559B. Se você quiser ajudar, você pode encontrar ela neste endereço
ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp 991 28 32 47. Como você ouviu da própria Ivani, ela precisa de cestas básicas, precisa também de uma cama para que seu filho possa dormir, entre tantas outras coisas citadas por ela. Se você puder, ajude, que vai fazer toda a diferença. E tem mais NTV News. Já já a gente fala do Mamoré. A diretoria está reunida neste momento para definir sobre o último jogo do módulo 2. E incêndios na Mata do Cachorro. Grande área já foi destruída pelo fogo. O Mamoré está fora da disputa por vaga no módulo 2 para avançar para o sonho de conquistar vaga no futebol de elite do Campeonato Mineiro, mas ainda tem um jogo. Como fica o futuro do time? O Matheus Borges traz as informações. Ao meu lado está o Valmir Braga, ele que é vice-presidente do Mamoré. Valmir, tem-se a expectativa, comentários de que jogadores do Mamoré já estão sendo dispensados. De fato, isso ocorre? Não, de espécie nenhuma, de maneira nenhuma. A gente não tem essa logística, né, que a gente fala de dispensar atletas. Não aconteceu. Ocorreu um comentário aí que a gente poderia estar dispensando atletas. Mas, por outro lado, eticamente e no futebol, a gente tem que cumprir até o fim, encerrar o campeonato, que tem outra equipe lá que pode precisar da gente, da nossa força total aqui. Mas assim, isso também cabe ao presidente. Se o presidente bater o pé que vai dispensar, isso é para enxugar o orçamento, né? A folha ficar menos pesada, né? Para estar acertando com os atletas. Isso a gente vai decidir numa reunião mais tarde. A gente vai fazer uma reunião. Eticamente, eu não acho bacana esse tipo de coisa para dispensar o grupo. Eu esperaria o jogo de sábado, que sábado joga Norte e Aimorés, né? Se o Aimorés empatar o jogo, aí não tem necessidade de fazer o jogo contra o Norte. E se o Norte ganha o jogo, o Aimorés vai ficar dependendo da gente. Fica nessa situação. A Aimorés depende da gente e o Norte depende de vir aqui, ganhar até de goleada da gente para poder ter o acesso. Então fica aquele negócio, uma coisa complicada, né, entendeu? Mas assim, no futebol, o que a gente faz hoje, a gente pode colher depois, daqui 1 ano, 2 anos, sei lá. A gente talvez possa precisar de algum clube que a gente precisa do resultado desar e às vezes não acontece. Já aconteceu isso o ano de 2020. Então tudo agora parte-se de uma análise de como que os próximos jogos, ou o próximo jogo que acontece no sábado, no grupo do Mamoré. A partir de agora, o que a gente pode esperar da equipe? Olha, a gente está aí no aguardo, os atletas estão aqui, né? Na verdade é esperar esse jogo de sábado. Se o jogo de sábado não houver uma vitória do Norte, a gente não tem mais nada a ver no campeonato, nem no Mamoré e nem o Norte, né? Porque o Aimorés já subiu. Boa noite. Pediria o cancelamento do jogo? Isso, é uma hipótese, né? E normal, né? Que não tem o porquê o Norte deslocar uma distância dessa para vir fazer um jogo que não vale nada, né? Não teria penalidade? Não tem penalidade. Isso, eu não sei assim o certo o regulamento, mas eu acho que tem que avisar antes. Mas a federação acho que dá um jeito, ela deve entender esse tipo de coisa. A federação não pode obrigar 2 clubes a jogar só para fazer um amistoso de luxo. Isso não existe, porque vai ter gastos, né? Com arbitragem, vai ter um monte de gasto. O Norte desloca para cá, tendo um gasto, né, de viagem, hotel. Então fica meio esquisito esse tipo de coisa aí. Só relembrando que em 2020 teve um fato assim. A gente precisava de um clube ganhar o jogo lá
para estar nos ajudando, para o Mamoré. E o que aconteceu? O Mamoré perdeu o jogo lá contra o Tupi de 2-1 e o Democrata perdeu para o Serranense, Santa Ritense, de virada. Estava ganhando o jogo de 1-0, o Mamoré não caía. Aí o Santa Ritense virou o jogo para 2-1. O que aconteceu? O Mamoré caiu em 2020. Aconteceu isso aí. Então, quer dizer, a gente necessitando de um resultado de outro time e não veio o resultado, a gente acabou caindo para a 3ª divisão. Então agora, a partir dos próximos dias, é tudo análise e de olho na tabela, de olho na classificação para os próximos rumos do Mamoré. Valmir, muito obrigado pelas informações. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. Obrigada, Matheus. Agora eu vou acionar a repórter Isabela Sanches. Ela está no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, acompanhando esta reunião da diretoria do Mamoré, que vai definir, então, os rumos do clube a partir de agora. Isabela, tem alguma novidade até este momento? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite, pessoal de casa. É isso mesmo. Nós estamos aqui diretamente do estádio Bernardo Rubinger de mesmo, né? Após a derrota no último sábado, o Mamoré ficou fora, né, do tão sonhado acesso para o Campeonato Mineiro, e com isso a diretoria do Mamoré já está se organizando para dispensar alguns jogadores antes mesmo do fim do campeonato. Tem um jogo marcado aí, né, para o dia 24 aqui na casa do Mamoré, mas será só uma opinião concreta após o jogo entre o Mamoré e o Aimorés. Nesta noite, né, teve uma movimentação aqui no campo com a diretoria, alguns jogadores, mas nada ainda estabelecido. Nós conversamos com o Marcelo, o presidente aqui do Mamoré, e ele disse que amanhã vai ter mais informações e vai passar para a gente tudo certinho. Certamente já há essa definição, é só segurar essa informação aí. Mas a diretoria, alguns já se posicionaram, a gente viu a fala do vice-presidente dizendo que por uma forma legal e justa com os outros times que também dependem desse resultado, que o Mamoré cumpra a tabela, porém tem o outro lado do custo, do gasto de manter essa estrutura, ainda mais sem chance do Mamoré continuar na briga pelo acesso à elite do Mineiro. Então tem essas duas medidas e certamente essa reunião em andamento já colocou um ponto final em várias dúvidas aí, mas você já trouxe, alguns jogadores já foram dispensados, já começaram a ser dispensados de todo o plantel que foi contratado, não é isso, Isabela? Isso, hoje à noite aqui a diretoria estava reunida mesmo aqui no campo, alguns jogadores foram chamados, houve mesmo uma reunião, só que não teve ainda uma lista de nomes, né? O presidente falou que amanhã mesmo vai estar passando, né, os nomes e tudo certinho. A dispensa aconteceu. Muito bem, Isabela, continua aí. E outra informação que você pode apurar ou ver se com a diretoria do Mamoré se vai ficar para amanhã, se ela tem esse dinheiro em caixa para pagar todos esses jogadores, se está tudo em dia, está tudo em ordem com a parte financeira também, viu? Então amanhã a gente traz essas informações. O presidente também prometeu falar com a nossa equipe pela manhã, não quis dar os detalhes agora, mas amanhã a gente espera então para saber o que foi decidido no Mamoré. Obrigada, Isabela. A gente muda de assunto e fala da Mata do Cachorro em Patos de Minas. Há 4 dias, o local tem sido castigado por queimadas. Para conter os incêndios, o Corpo de Bombeiros tem feito uma força-tarefa. Os vizinhos da mata também têm colaborado no combate às chamas. A Mata do Cachorro fica entre os bairros Afonso Queiroz e Morada da Serra, em Patos de Minas. Desde a última sexta-feira, vem sofrendo com as queimadas. Na noite desta segunda-feira, o entorno e mais uma parte da mata ardeu em chamas. A fumaça atrapalhou a visibilidade de motoristas na MGC 354 e até chegou à área central da cidade. Na mata, as labaredas consumiram árvores e o tempo seco colaborou para que o fogo se alastrasse ainda mais rápido. O Corpo de Bombeiros teve que fazer uma força-tarefa para apagar o incêndio. Trabalho que durou cerca de 6 horas e consumiu 5.000 litros de água. Nesta terça-feira, mais trabalho. De novo, havia fogo na Mata do Cachorro. Chegamos aqui nesse local e verificamos que tinha um incêndio em pastagem.
é uma pastagem muito densa. Então, em princípio, a gente tentou fazer o combate direto, que é jogar água no fogo mesmo. Porém, o tipo de vegetação que tem aqui, isso não é eficiente, porque a água ela fica na superfície do capim, mas por baixo continua tendo calor e fogo, e rapidamente esse fogo volta, então você perde tudo que fez. E logo do lado tinha uma estradinha, então nós optamos por fazer o combate que a gente chama indireto. Nós usamos a estrada como anteparo para cercar o fogo naquele local e evitar que ele pulasse para o outro lado. Então fizemos ali o monitoramento, a hora que esse fogo chegou na estrada a gente fez o combate dele, né? Molhou o capim ali para evitar que ele tivesse força para pular, no caso de uma reignição, e aí conseguimos conter. Tem um pouco de fumaça ali ao fundo, que é uma árvore seca que estava caída no meio do pasto. O Mauri também é brigadista profissional. Ele e alguns vizinhos da Mata do Cachorro têm ajudado o Corpo de Bombeiros no combate ao fogo. Apareceu os focos, o primeiro foco na sexta-feira à tarde, queimou uma grande parte da mata. No sábado à tarde teve nova reignição, a gente conseguiu controlar, eu e mais 2 moradores, conseguimos controlar o fogo até a chegada do bombeiro. O bombeiro chegou com a viatura, a gente entrou, então nós fomos 5 pessoas, foram 3 brigadistas e mais os 2 bombeiros, a gente controlou, conseguiu apagar o fogo. O Mauri conta que há anos ele e os vizinhos têm ficado vigilantes e tomado medidas para evitar os incêndios na mata. Há 3 anos que a gente vem fazendo um trabalho aqui em volta da mata, eu e alguns vizinhos, fazendo replantio de mudas, auxiliando a prefeitura com o aceiro, que muitas vezes não está sendo muito efetivo, porque eles vêm, fazem um aceiro, às vezes o mato cresce muito, começa a secar, faz de novo, o pessoal aproveita daquele espaço onde o mato está seco para colocar fogo. Então foram 3 anos que a gente veio conseguindo evitar esses incêndios. O temor do brigadista é que os constantes incêndios acabem com a área que era para ser de preservação. Aqui, a quantidade de animais que tem dentro dessa mata já conseguiram acabar praticamente com a mata do catingueiro. Agora, pelo jeito, estão tentando acabar com a nossa mata do cachorro aqui. Tinha várias mudas que a gente plantou já, grande, o fogo acabou com tudo. A umidade do ar está em níveis críticos em Patos de Minas. O sinal de alerta do Instituto Nacional de Meteorologia não desliga. O tempo seco assim favorece a ocorrência de queimadas. Por isso, o Corpo de Bombeiros pede colaboração. O que acontece muito na área rural é o pessoal evitar de colocar fogo em lixo nesse período, né? Você coloca fogo em lixo, esse horário agora, por exemplo, o fogo vai acabar gerando vento, esse vento vai acabar levando esse fogo para o pasto e aí vai embora, o fogo vai embora. E também a queimada, aquela queimada para limpar o terreno, para limpar o local que o cara quer fazer alguma coisa ali, também ela é feita só mediante autorização. Tem um período que não pode fazer, né? Então tem um período que pode, mas é com autorização do órgão. E tem um período que nem o órgão próprio lá que faz autorização vai mais conceder, né? Por causa do risco de incêndio. E na área urbana, lote vago, o pessoal fazer a limpeza, manter limpo o ano inteiro, para evitar do mato crescer muito, né? E não fazer queimada de lote vago também. Ainda tem um longo período de estiagem, esse tempo seco demais, qualquer fagulha pode se alastrar e virar um incêndio. Olha só a Mata do Cachorro sofrendo, o que a gente falou, né? Era para ser uma área de preservação e tem sido atacada, queimada, destruída. Uma pena tudo isso. Bom, e por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra no nosso programa Espaço Feminino ao vivo, às 18 horas. Tem muita coisa para a gente conversar. Eu vou te esperar. Até lá.